Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Primeira série, hoje dia 15/7/2020. Então, nossa aula de hoje será sobre hidrografia, tá bom? Vou tentar gravar não me estender muito, mas eu só quero pedir assim para vocês assistirem essa aula até o final, porque o conteúdo é bastante importante e vai cair na avaliação. Eu tenho, assim, alguns alunos, né? Tem alguns alunos da turma de vocês que sempre me mandam mensagem, entram em contato, dizem oi, pelo menos, mandam aquilo que eu peço para marcar no vídeo como presença. Eu sempre peço no final, no meio do vídeo, no decorrer do vídeo, para marcar presença com relação a alguma coisa que eu falei. Ah, fala lá alguma coisa que eu falei. E 6 alunos geralmente me mandam essas mensagens. E o restante, cadê? Será que não estão assistindo os vídeos? Ai, ai, ai. Então, eu espero que todos estejam assistindo o vídeo até o final e espero que vocês entrem em contato comigo pela plataforma Agenda Edu, ok? Então, vamos lá, hidrografia. Acho que hoje vai dar para vocês verem bem, né? Aqui, ó, nós vamos ver as características das bacias hidrográficas, ou seja, nós vamos estudar os rios, né? E o que seria uma bacia hidrográfica. A definição mais simples de bacia hidrográfica. Eu sei que tá um pouquinho escuro, aqui a professora tá um pouquinho, tá escuro, porque ainda é bem cedinho, eu tô gravando bem cedinho essa aula, tô gravando hoje mesmo. Então, a luz tá um pouquinho ruim, mas é importante. Eu deixei para gravar de dia, né? Eu geralmente gravo de um dia para o outro, mas aqui, ó, o importante é que vocês vejam isso aqui, tá bom? Os slides, eu gosto muito desses slides, porque eles são bem didáticos, eles mostram as bacias hidrográficas de forma bem definida, assim. Eu gosto bastante e os elementos do rio também, tá bom? Então, ó, a definição mais simples de bacia hidrográfica é essa aqui. Então, eu vou ter uma definição mais completa, mais complexa no livro de vocês, na apostila, mas eu prefiro essa definição assim para vocês lembrarem, tá? Para vocês não esquecerem o que é uma bacia hidrográfica. É uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, em cujos limites ou divisores encontram-se as nascentes. Então, olha essa área aqui, ó. Tá? É uma área drenada, ou seja, a água ela vai escoar sempre para o mesmo caminho, certo? Então, eu vou ter aqui os divisores de água, que são as áreas mais elevadas que direcionam essa água para uma das bacias hidrográficas. Então, dentro do divisor de águas, que são as áreas mais elevadas, a água ela vai ser drenada sempre para a mesma direção, que é a parte mais baixa dentro desse divisor de águas, certo? Então, olha aqui, ó. Os divisores de água sempre são serras, morros, montanhas, ou seja, são áreas mais elevadas ao redor dessa bacia hidrográfica. São áreas que limitam a bacia hidrográfica, certo? E no topo desses divisores de água, ó, nas áreas mais elevadas, eu vou ter as nascentes, ó, as áreas onde a água aflora, né, onde inicia esse rio. E aqui eu vou ter, ó, o rio principal, então afluentes e subafluentes, certo? Então aqui, ó, nós podemos ver esse esquema aqui, que tem na apostila de vocês, inclusive esse esquema, tá? Que é como uma bacia hidrográfica pode ser esquematizada. Estão vendo aqui, ó, que essa parte é mais elevada e que eu tenho flechinhas, ó, pra cá, a água vai ser drenada para esse rio principal, para esse vale do rio, ó, esse aqui. Para o lado direito, a água vai escoar para o outro rio, para o outro vale, tá? Para a área mais baixa do outro lado. Então, essa área aqui é chamada de divisor de água ou interflúvio. Então, por que interflúvio? Porque ela vai dividir a direção, né? Ela vai direcionar a direção para onde essa água vai ser drenada, ok? Então, aqui eu vou ter o escoamento superficial, que vai abastecer o rio, tá? Aqui, escoamento superficial, e também o escoamento subterrâneo. Toda a água que é drenada dentro dessa bacia hidrográfica, ela vai cair no rio principal, ela vai abastecer o rio principal, tá? Eu tenho aqui o vale do rio, que é a parte onde fica o leito do rio, ou seja, a parte mais baixa, onde pode ser inundado também no período de cheia, tá?
O rio principal, que é esse aqui, sempre começa de forma mais fina e vem se alongando até o final. A confluência, o que seria confluência? A direção para onde vai esse rio. Olha que a confluência é daqui para cá. Tá? Então, confluência, para onde que vai a direção da água desse rio. O afluente é sempre o rio que está ligado ao rio principal. E o subafluente é sempre o rio que está ligado ao afluente, tá bom? Os rios e seus elementos, suas características, tá? Elementos e características de um rio. Então, vamos lá. Esse aqui é o esqueminha mais simples de bacia hidrográfica que vocês podem até desenhar no caderno, tá? Para vocês lembrarem lá que é uma área drenada com o rio principal, seus afluentes e subafluentes. Drenada, dividida e limitada por um interflúvio, um divisor de águas, tá bom? Aqui nós temos numerado, ó, o número 1, a nascente ou a cabeceira desse rio. Número 2, o curso superior, ou seja, a parte mais superior do rio. Então, curso superior. 3, curso médio do rio. Aqui eu vou ter um rio jovem, né? Um rio mais caudaloso, digamos assim, se for um rio de longa extensão territorial, um rio que atravesse estados, como nós vamos ver posteriormente quais são as principais bacias hidrográficas do mundo e depois do Brasil. A gente vai ver que tem rios assim, tem bacias hidrográficas que atravessam um país inteiro, né? Ou outras que atravessam alguns estados, algumas regiões. Né, como por exemplo a bacia Platina ou a bacia amazônica, que é a maior do Brasil, a segunda bacia Platina, que ela abrange estados brasileiros e também estados vizinhos, né, como a Argentina e o Paraguai, ok? Então é uma grande bacia hidrográfica e aí as demais bacias que fazem parte são subbacias, né, ou seja, vão tendo divisores, por exemplo, o Rio dos Patos aqui, ele tem a sua própria bacia hidrográfica, mas ele faz parte, ele é um afluente de um outro rio maior, tá? Então, ele tem a sua própria bacia, né, com seus afluentes e subafluentes, mas acaba sendo uma subbacia, digamos assim, tá? Então, aqui nós vamos ter o curso inferior. Alguns rios nesse curso inferior vão ser rios lentos, vai estar lento, né? Vai estar mais idoso, digamos assim. Depois a gente vai ver essa diferença entre jovem, adulto e velho, né? Porque tem diferença entre isso. O rio mais jovem é aquele rio que a água vai muito rápido. O rio mais velho é aquele que a água está mais lenta, você não percebe a correnteza dessa água, tá? E aqui o curso inferior, já falei, né? O 5, a foz. Essa foz aqui é onde deságua o rio. Ela pode ter duas formas diferentes, em estuário ou em delta, que a gente fala. 6, margem esquerda e 7, margem direita. Reparem que é com relação à confluência. Então, ó, se a confluência do rio é daqui para cá, então a margem direita vai ser para cá, então o rio está indo para lá, para essa direção, para minha frente, a direita vai ser aqui, a esquerda para cá, então de acordo com a confluência do rio, tá? Sempre seguindo a confluência do rio, a direção da água. 8, aqui os subafluentes, né, que estão ligados ao afluente, e aqui o afluente, número 9. E o divisor de águas, que é esse marrom aqui, tá bom? Não tenho 10 ali, né? Não tá aparecendo. Aqui. Tenho 10, né? Divisor de águas. E aqui nós vamos ter os componentes de um rio, que eu vou ter o rio, tá? As margens, isso aqui é o vale, ó, tá? É o vale do rio. Então, essa região aqui é o vale do rio, porque, ó, tá vendo que eu tenho uma parte mais baixa? Então, no vale do rio, toda essa parte aqui pode ser inundada no período de cheia. Por isso que seria muito interessante que as prefeituras e outros órgãos cumprissem as leis ambientais ao permitir ou não permitir a construção de casas ao redor dos rios. Né? Aqui embaixo, aqui no Delmira, próximo à minha casa, tem casas que invadiram o leito de um riacho que abastece
né, que vai parar lá no Rio dos Patos. Então, o que acontece? Se houver um período de cheia, vai acontecer, eles estão ocupando. Se houver, de repente, daqui a alguns anos, um período de cheia, de muita chuvarada, o que vai acontecer? Porque é culpa da prefeitura? Talvez, mas de outras gestões que estão permitindo essas ocupações, né? E o pior de tudo é que essas pessoas vão, como essa construção é ilegal, elas não conseguem receber esgoto. Aí o que fazem? Né? Ou não chega o esgoto ali até onde eles estão ocupando. Aí o que acontece? Eles começam a canalizar de forma ilegal e para onde que vai? Para dentro do rio, né? Inclusive está acontecendo aqui próximo de casa que num período que deu um pouquinho de seca esses dias, né? Um mês atrás, 2 meses atrás, né? O que aconteceu? Um dos vizinhos para baixo ele tinha um laguinho, né? Tinha alguns peixes, os peixes começaram a morrer, foram investigar. Só esgoto, porque aí a água parou de levar esse esgoto, não tinha água em abundância para carregar, aí tava feio o negócio, e imagine, né? Imagine. Aqui nós vamos ter as margens, olha aqui as margens direita e esquerda, conforme a confluência desse rio. O Talveg é a parte mais profunda desse rio, tá bom? Talveg que a gente fala. E aqui o número 4, as vertentes, ó, ou seja, o lado do divisor de águas para que direciona a água para esse rio. Então aqui eu vou ter as vertentes desse rio. 5 interflúvios, ou seja, divisor de águas. E o 6 é o leito do rio. Cadê o 6 aqui, ó? O leito do rio, ó. Onde eu tenho água é leito do rio, tá bom? E aqui os tipos de drenagem. Drenagem é como se fosse a alimentação desse rio, tá bom? Não, perdão. A drenagem é como se fosse onde deságua esse rio, tá? Onde que ele vai parar, onde esse rio vai findar, tá bom? Perdão. Regime, que é como se fosse a alimentação do rio. Então, o professor tá trocando, né? Então, aqui, ó, tipos de drenagem. Então, tem 3 tipos de drenagem de um rio. Endorreica, exorreica e arreica. Que é isso, professor? Nome bonito dos livros, né? Então, endorreica, os rios que desaguam em outros rios ou lagos, então, que desaguam em áreas fechadas. Olha o exemplo aqui, ó. O rio chegou aqui e desagou num grande lago, né? Então, vai ser endorreica, uma drenagem fechada, né? Ou em outro rio, tá? Exorreica, os rios que desaguam em mares e oceanos. Olha aqui, ó, exemplo, né? Então, os rios exorreicos. A maioria dos rios brasileiros são de drenagem exorreica. E tem mais uma que é a arreica, os rios que têm água que tem toda a sua água infiltrada pelos... que some assim no meio do nada. E tem a água infiltrada pelo solo, não vai parar em lugar nenhum. O rio simplesmente acaba. Isso é muito difícil de acontecer. Aqui no Brasil nós não temos nenhum. E também tem alguns aqui, ó. Eu falei 3, né? Mas nós ainda temos a classificação criptorreica, que são os rios subterrâneos que têm aquela formação calcária, ou seja, que formam esses lagos internos nas cavernas, tá bom? Fases do rio, aquilo que eu falei, ó, de rio jovem, maduro e velho, tá? Então o rio tem as suas fases, tá bom? Ó, fase da juventude. Então, na fase da juventude vai ser sempre em lugares mais altos, nas nascentes, tá bom? Ó, eles produzem forte erosão vertical, vales em forma de V, porque o rio, a água, por ser uma área mais elevada, a água vai mais forte, então ela vai produzir mais erosão, ó, vou ter mais essas pedras aflorando aqui, tá? Rios de planalto são rios que apresentam essa característica aqui. Fase de maturidade, traçado plano e velocidade das águas constante, ou seja, não tem aquele alvoroço da água, assim, né? A água muito rápida. Ó, eu tenho equilíbrio entre sedimentação e erosão. Então, aqui eu vou ter mais erosão. Aqui eu vou ter um equilíbrio entre a sedimentação, que é a deposição dos sedimentos, e o processo erosivo, ok? Que são rios em áreas mais, assim, mais planas, planalto, mas áreas mais planas, assim, não tão elevadas, não tão
declinadas, assim, né? Fase da velhice, traçado definido pelo trabalho de sedimentação. Então, o processo de sedimentação, ele predomina. Forma meandros que diminuem a velocidade da água. Olha aqui, os meandros são essas curvas, ó, tá? E a água, ela fica bem lenta, ó. Então, forma curvas. Esse rio aqui, às vezes, ele pode mudar o curso, ó. Pode vir para cá, por exemplo, ó, ele tá fazendo essa curva, ó. A água tá batendo, aqui tá escavando aqui, ó. Aos pouquinhos ela tá escavando. Com o passar dos anos ela vai emendar, vai formar outra curva e aqui vai ficar um meandro abandonado, que a gente fala, ó. Como temos aqui ao redor desse rio aqui, ó, meandros abandonados. Tá bom? E esse aqui é um rio meandrante, que a gente fala, ó, meandrante. Os rios, eles podem sofrer processo de rejuvenescimento, que ocorre por um soerguimento do relevo ou ainda por um grande aumento de precipitação na nascente. Então, aqui, por exemplo, na metade, eu posso ter um rejuvenescimento do rio. Se eu tenho um período de muita chuva, o rio pode ficar caudaloso, pode ficar com a água mais agitada e predominar o processo de erosão, né? Com relação à foz, ó, tem dois tipos de foz. Foz ou desembocadura. Ela pode ser delta, vários canais, ó. Por exemplo, o delta do Rio Nilo. Olha aqui, ele tem várias saídas para o mar. Estuário, um único canal para o mar, tá? Então, delta, vários canais formam delta e estuário, um único canal, tá bom? Aqui com relação aos padrões de drenagem, ó, esse aqui eu não tenho na apostila de vocês, eu não vou cobrar muito na prova, mas só para vocês perceberem, ó, que os rios, eles têm certos padrões de drenagem, ó. Esses aqui são imagens de satélite que mostram o formato de algumas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, elas podem ter drenagem dendrítica,